Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. Hoje é quarta-feira, dia de conhecer aí a prévia da inflação, o IPCA 15, mas a gente também vai falar do encontro recente do Haddad com a Fitch lá em Nova York, o que saiu disso. Vamos falar das bets e nessa esteira também vamos falar de um outro assunto ligado ao Bolsa Família. Tem bastante coisa para a gente discutir com vocês hoje. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você tá? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Dia da inflação aí, então, quem diria, nosso amigo mercado foi surpreendido novamente. Tá muito bom o nosso amigo mercado aí. Eu já falei que eles têm que começar a fazer previsões em Búzios aí, que eles devem acertar mais aí, porque mais uma vez o mercado errou a previsão e foi surpreendido. Vamos explicar então o comportamento do IPCA 15, essa prévia da inflação para vocês, mas a gente também vai, para variar, falar das bets aí, mais um dado aí mostrando aí o perigo aí para as bets na questão econômica, como que bets tiram dinheiro do PIB brasileiro. Vamos falar de falas do Haddad, mas a gente já pode começar, Débora, pela nossa agenda do dia, né? Então, o que a gente tem, nosso telespectador pode enfrentar nesse dia de hoje? Bom, hoje a agenda está extensa, mas já vou até dar um spoiler, porque a de amanhã está maior ainda. Mas vamos lá. 6 horas na França, saiu o relatório trimestral das perspectivas econômicas globais. Na França, porque foi a OCDE que divulgou. No Brasil, 8 horas, a gente teve NCC-M de setembro, sondagem da construção civil também de setembro, ambas medições aí da FGV, e 8h30, conta corrente e investimento direto no país de agosto, medição aí do Banco Central. Às 9 horas, saiu o IPCA 15 de setembro, a prévia da inflação, como o André já adiantou, surpreendeu bastante as expectativas. Inclusive, até eu nessa vez fiquei surpresa, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. 9h30 da manhã na zona do euro, a dirigente do Banco Central Europeu, Elizabeth McCall, vai participar de uma mesa redonda. E às 10h30, o Instituto de Finanças Internacionais vai lançar um relatório de monitor de dívida global. Então, até aqui foi o que já aconteceu durante essa manhã. A partir daí, a gente tem outros dados que devem sair e podem mexer com o mercado, principalmente os estoques de petróleo. Então, lá nos Estados Unidos, tem as vendas de moradias novas de agosto, agorinha às 11 horas, e às 11h30, esses estoques de petróleo, na semana até dia 20 de setembro, algo que tem potencial de mexer com o preço da commodity, que está muito instável, tanto por questões de demanda, quanto por questões de oferta. Até já adianto, hoje o preço do petróleo está caindo depois da alta que a gente viu acontecer ontem. Às 7 horas, olha só, às 17 horas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai participar da Brasil Conference, aqui está em inglês, mas enfim, Brasil Conference, evento do Safra em São Paulo. E a gente tem a diretora do FED, a Adriana Kugler, participando de um evento sobre perspectivas econômicas nos Estados Unidos no mesmo horário. Às 8h50, o Banco do Japão vai divulgar a ata da última reunião de política monetária. Então aqui é um dia mais voltado na agenda doméstica para o IPCA 15 e nos Estados Unidos para os pronunciamentos de dirigentes do Banco Central e para os estoques de petróleo. Então a gente tem mais agenda voltada aqui hoje para o cenário doméstico mesmo. Então o IPCA 15 é pensando em Brasil, o evento aí de maior peso, né, o indicador de maior peso da agenda. E continua a Assembleia Geral das Nações Unidas, a Assembleia da ONU, acontecendo ao longo do dia e durante a semana. Então, a agenda hoje realmente cheia, mas com muita expectativa aí, justamente, que já passou, mas a grande expectativa era o IPCA 15. Vamos então agora começar o nosso giro pelo mundo, Débora. Então tem aqui a notícia que a gente sugere todo dia aqui para vocês aí, recorde do S&P 500 do Dow Jones, IPCA 15 no radar, mas na Ásia aí a coisa foi meio bagunçada, né? Teve lugar que subiu, principalmente ligado à China, lugar que caiu aí. Por que teve essa confusão toda na Ásia? Hoje a Ásia está com aquele comportamento misto, as bolsas lá não foram numa única direção. Quem mais descolou do movimento em bloco da Ásia foi o Nikkei 225, que acabou indo para o terreno negativo e caiu 0,19 hoje. Foi a bolsa que teve ali o comportamento realmente da contramão das demais.
O restante, as bolsas inclusive mais ligadas à China, então a gente está falando do Xangai Composto como índice, né, de principal índice chinês, e o Shenzhen Composto, que é o menos abrangente, indo para o terreno positivo e estendendo as altas do dia de ontem. Por quê? Ontem a gente teve aquele pacote de estímulos que foi o maior desde a pandemia da Covid-19 em 2020, e aí a gente tem essa continuidade dos estímulos hoje. Outras taxas de curto prazo foram cortadas lá na China. Então, apesar daquela frustração da sexta-feira, das taxas de 1 e 5 anos terem sido mantidas, as taxas mais de curto prazo e até outros pontos ali, como as taxas compulsório, as taxas de desconto ali tendo sido cortadas ao longo da semana, e agora uma nova taxa cortada, as taxas de referência de 1 ano, que são realmente aí também de curto prazo, elas mexeram com o sentimento do investidor, que passou a ver a China como um potencial ali estimulador, na verdade as medidas da China como uma potencial estimuladora da economia. Então esse movimento continuou desde ontem, então com a divulgação do novo estímulo, as bolsas chinesas foram para o terreno positivo e levaram junto com isso aquele bom humor ligado ali às commodities. Então o preço das commodities também acabou acompanhando esse otimismo em relação à China. Então as bolsas mais ligadas à China, então além do Shenzhen Composto e do Xangai Composto, o Hang Seng lá de Hong Kong também ficou positivo. Então quem reagiu ao movimento da China e aos estímulos vindos da China acabaram indo ali para o azul, ficaram no positivo. Agora, o Nikkei 225 sofreu um pouquinho com realizações. Então, o movimento da Ásia acabou um pouco dividido entre as realizações de ganhos que aconteceram ontem e as bolsas que conseguiram estender o otimismo durante o dia hoje. Eu separei o Xangai Composto para pôr aqui na tela para vocês, porque ontem o Xangai Composto subiu mais de 4%, e hoje ele continuou com uma alta acelerada, inclusive liderando as altas lá no continente asiático. Ele subiu 1,16%, justamente por conta desses novos estímulos divulgados hoje. Isso está crescendo, inclusive, a expectativa do mercado, não só pela demanda chinesa, não só pelo aquecimento da economia chinesa, mas também daquela incerteza. Será que vão vir novos estímulos? E aí o mercado está otimista em relação a isso, que a China vai continuar soltando passo a passo ali, ou dia a dia, os seus novos estímulos e reforçando esse bom humor do mercado em relação à sua economia, que vinha ali bem fragilizada, né? Não a economia chinesa, mas as expectativas do mercado em relação à economia chinesa. E isso, apesar do índice de commodities, ele está ali em queda no momento, a gente viu durante a manhã o índice de commodities indo para o positivo e puxando no pré-abertura ali pontos importantes. Ele está caindo agora porque o petróleo virou, mas outros pontos aí ainda estão no positivo. Vamos então agora para o Brasilzão, que a notícia do dia é a divulgação do IPCA 15, aquele índice que mede a inflação entre os dias 15 de cada mês. Então acabou o dia 15 de setembro, já estamos passando do dia 25 já, então hoje foi divulgado o IPCA 15, desacelerou de 0,3%, o mercado esperava 0,23%, e o único item que você pode chamar mais atenção aí em relação aos demais foi a energia elétrica e também a conta de água, que teve alta aí, então você teve justamente esses índices puxando aí, esses itens puxando aí o índice para cima. A gente montou aqui um gráfico, inclusive, para vocês verem, né? O que subiu, o que caiu aqui. Você teve aí essa queda, esse aumento geral aí de 0,13%, mas você vê como que você teve muito alimento tendo queda aí nesse mês. O arroz, feijão, batata inglesa, tomate, cebola. O café moído aí, o café moído aumentou, então o café é um problema até mundial, né? A gente já estava falando em relação a isso, porque justamente onde teve área de queimadas, então você pode perceber que o que sofreu mesmo foi na questão de queimada. Então onde você teve maior concentração desses focos de incêndio criminosos que aconteceram aí durante esse mês, você teve alto café,
frutas, a banana principalmente foi a que mais subiu aí nesse mês aí. Você teve as carnes subindo também, então muita agropecuária na região centro-oeste do Brasil, que fez com que crescesse o preço das carnes e dos leites e derivados, mas onde não teve essa concentração tão grande de incêndios perto dos centros urbanos, por exemplo, aqui em São Paulo, você teve incêndio sim, mas não foi que nem a gente viu em outras regiões aqui do Brasil, você não teve um impacto tão grande no preço dos alimentos. Então isso aí amenizou um pouco, porque o que realmente foi afetado foi aquelas regiões aí, a produção de alimentos daquelas regiões onde realmente o fogo pegou forte. Você vê que a energia elétrica, a gente entrou em bandeira vermelha tipo 1, ela cresceu 0,84%. Então isso aí também aumentou aí o custo aí desse mês. Então esse 0,13 ocorreu muito por causa desse preço da energia elétrica, senão provavelmente a gente teria deflação de novo, acreditem vocês. Só não teve porque a gente teve essa mudança tarifária da energia elétrica. E os combustíveis ajudaram bastante aí, ó. 0,66% de queda da gasolina, 1,22% do etanol. E o etanol até surpreende, né? Porque a área de queimada aqui na região na região sudeste aqui do Brasil, ela foi bem afetada, aí os canaviais foram bem afetados, mas a gente pode ligar também aqui um sinal de alerta aqui que, na verdade, o que queimou não foi a cana-de-açúcar em si, né? Foi a palha da cana-de-açúcar. Será que então foi criminoso essa queima aí, já que não teve impacto na produção de açúcar e álcool, né? Álcool etanol? Para a gente pensar aí um pouco em relação a isso, né? Mas vamos ver também agora, Débora, como que a gente tem então o impacto disso naquela cesta que a gente faz todo santo mês, porque ó, a gente vê aí que você teve alta no açougue, já foi explicado aí que isso daí fez justamente da questão da agropecuária aí, porque você teve então que boa parte da agropecuária brasileira acontece no centro-oeste, lá teve muita queimada, piorou as condições aí de produção de gado, então isso afetou, por exemplo, o leite, mas afetou o preço das carnes esse mês, então o açougue teve uma subida, e com isso no ano, nos últimos 12 meses, você está com a carne 0,66% mais cara do que estava um ano atrás, lembrando que a carne caiu muito em 2023, a feira está começando a baixar mais um pouco, então a gente vê que tirando as frutas, as hortaliças, as leguminosas, elas tiveram uma boa queda, então mais uma queda na feira, 1,81%, então o acumulado que já chegou mais de 25%, agora está em 7,5%. O mercado também subiu um pouco, você teve alta de itens de alimentos industrializados, itens de limpeza e outros aí que fizeram com que o mercado subisse 0,19%, então ele está acima inclusive da inflação. Os boletos subiram 0,09%, puxado principalmente pela água e energia elétrica, então ele já está com o acumulado 2,9%. E o lazer subiu 0,11%, aí, também abaixo aí do que a gente viu aí da inflação no acumulado, mas ele está em 4,86%, está acima aí dos 12 meses registrados. Então a gente pode chegar aqui numa conclusão bem óbvia, eu quero que a Débora também comente isso aí com a gente depois, que é o seguinte, a inflação desacelerou. Você teve um impacto menor e, vamos ser sinceros, tanto eu quanto a Débora fomos surpreendidos porque a gente achava que o impacto nos alimentos era menor, seria maior, mas a gente já estava falando para vocês que a Selic não ia afetar isso. A Selic não ia melhorar a produção de alimentos. E já tem analista falando que a inflação desacelerou por causa da alta de juros que teve na semana passada. Você tem noção da cara de pau que você tem numa situação dessa? Gente falando nisso, eu estava ouvindo, para variar, eu ouço a rádio de manhã para fazer esse exercício ingrato para vocês e levar as notícias do submundo aí, dos liberais de mercado para vocês. Aí questionaram, inclusive, a economista que estava falando lá, não, mas espera aí, a gente teve a inflação desacelerando nos últimos 2 meses, a gente teve deflação oficial em agosto, por que então o Banco Central decidiu subir juros? Então não quer dizer que o Banco Central errou? Não quer dizer que o Banco Central tomou uma atitude errada? Daí a desculpa foi uma das melhores que eu já ouvi na vida. Não, mas é que até os analistas de fora estão achando estranha essa atuação do Banco Central, mas é que eles não entendem as particularidades aqui do Brasil, como que a gente tem problemas fiscais gravíssimos, a gente gasta muito com o judiciário, então o Banco Central agora, a discussão é sobre se deve crescer tanto assim a taxa Selic, ou seja, não saiu do radar a discussão de aumentar a taxa de juros. Mesmo com esse dado mostrando aí, mais uma vez, que eles estão errados.
Então eles continuam com a desculpa, eles vão perdurar na desculpa aí mesmo com a inflação caindo, sendo que você vai somente afetar a parte do lazer aqui, que quando a gente fala aí, a gente tem que traduzir toda vez para vocês, é o seu dinheiro, comerciante, é o seu dinheiro para quem faz uma atividade de lazer, cabeleireiro, manicure, é o seu dinheiro que trabalha com serviços, é isso que vai reduzir o seu dinheiro e você não vai poder cobrar tão caro e a inflação vai controlar por aí. Então, mais uma vez, a gente vê aí, dando malabarismos, duplo twist escarpados e tudo mais, é para você tentar justificar o injustificável, mas mesmo assim, parece que os analistas conseguem, Débora. E a cara de pau é tão grande, André, porque o IPCA 15 mede 15 a 15, vamos combinar, então está medindo 15 de agosto a 15 de setembro. E as pessoas tiveram a coragem, a paixão de falar que foi reflexo de juros. Primeiro que política de juros demora um tempo para dar efeito. E a política foi no dia 18. A reunião do Copom foi quarta-feira passada, depois do dia 15. Então, assim, a cara de pau sem limites falar uma coisa dessa. E aqui eu até, como eu falei, eu também esperava uma inflação de alimentos um pouco maior, até por todo o efeito das queimadas. A gente teve ali a deflação de alguns preços que estavam pressionando bastante, principalmente ali cebola, tomate, que já vem caindo há algum tempo, mas hoje de manhã eu também tenho esse esforço, não pelo rádio, mas pela captura ali de mercado, né, de notícias de mercado que eu faço de manhã. Um dos pontos ali era justamente, nós acreditamos que a inflação vai acelerar em setembro, então em agosto ela tinha ficado em 0,19 e o mercado esperava 0,28 para esse IPCA 15 de setembro. Então, já pensando nessa aceleração inflacionária, o Banco Central vai ter que subir juros na próxima reunião. Só que isso não aconteceu, assim como não aconteceu no mês passado. E assim como o mercado vem errando de forma sistemática ali as suas projeções para tudo. Para a pesquisa mensal de serviços, para a pesquisa mensal da indústria, para a pesquisa mensal do comércio, todos os parâmetros eles erram e normalmente subestimam. E nesse caso jogaram para cima. Então aqui eu vejo também uma tentativa de mostrar essa surpresa sempre. E eu acredito que eles até realmente achavam que o IPCA 15 ia subir para tentar reforçar essa narrativa de Selic mais alta. Inclusive, o mercado financeiro já está pressionando, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas já está pressionando para alta de 0,5 ponto percentual na próxima reunião de novembro. Então, parece que não tem limite. Então, já que agora o IPCA 15 não vai poder ser usado, então vamos usar outra desculpa, vamos girar a roleta das desculpas e vai que cai no risco fiscal. Vai que cai na desancoragem das expectativas. Vamos tentar achar alguma narrativa que confunda as pessoas, que elas não entendam muito bem. Vamos falar de PIB potencial, já que as pessoas não sabem muito bem o que é isso, elas só vão repetir mesmo. Então aqui começam essas outras justificativas para a alta da Selic. Mas a inflação, de certa forma, ela está controlada e o que está pressionando não é sensível a juros. O preço da feira não é sensível a juros. O preço das frutas que está subindo não é sensível a juros. O que é sensível a juros realmente é a renda das pessoas. E isso está lá na ata do Copom, inclusive. Tem muita demanda. Os gastos estão aumentando o crédito, as famílias estão gastando muito também. Está com muita demanda ali, vamos controlar isso. O emprego está chegando perto do pleno emprego, olha que perigo. Então vamos tentar frear isso, porque aí a gente baixa na marra a inflação. Se a gente estrangula o lazer, se a gente estrangula os serviços, a gente baixa na marra, mas o seu bolso vai continuar penalizado ali pelos alimentos que não vão ter sensibilidade nenhuma, assim como o combustível não tem sensibilidade nenhuma. Então aqui, né, a gente vê essa construção. E eu achei uma cara de pau sem fim mesmo, falar que a inflação do IPCA 15 caiu, ou veio abaixo do esperado, né, não é que caiu, mas desacelerou e veio abaixo do esperado por conta da taxa de juros. Dá licença, faça-me o favor, que horror falar isso, porque não faz nem sentido falar isso. Mas é para a narrativa dar certo, né? Vamos falar outra coisa que deixa a gente bravo, Débora, que é Bet. Bet está acabando com o Brasil, literalmente está arrebentando o PIB. Se a gente imagina o que a gente poderia ter crescido esse ano se a gente não tivesse tanto dinheiro sendo jogado no ralo com as bets. Porque cada vez que você coloca dinheiro aí na bet, ele não vai gerar um emprego, ele não vai fazer com que a pessoa que recebe esse dinheiro compre um bem, um novo serviço. Não gera emprego nenhum no Brasil, essas empresas nem no Brasil estão.
E olha que interessante a gente tem aqui. Você tem aqui que os beneficiários do Bolsa Família, que é justamente a notícia que a gente colocou aqui, gastaram 3 bilhões com bets. 3 bilhões. Eu não estou falando isso no ano, tá, gente? Eu estou falando isso no mês de agosto. Em um único mês, 3 bilhões de recursos do Bolsa Família viraram bets. E a gente sabe que o alvo das bets é justamente as pessoas com menor renda, as pessoas mais carentes, as pessoas que mais vivem a questão da ilusão que tanto vende. Por isso que coach consegue ficar tão famoso hoje, porque vende a ilusão de que vai conseguir enriquecer fácil. E a bet faz parte disso. Aí o que você tem? Você tem então as bets prometendo que você vai enriquecer e as pessoas mais carentes entram nessa brincadeira. Tanto que eu estava recebendo até algumas denúncias no fim de semana de que celulares mais baratos, os celulares de entrada das empresas, elas já vêm com com aplicativos de casas de apostas instalados. Que quando você tem cartão pré-pago, quando você tem que comprar crédito, ou seja, se não tem uma conta pós-paga, você tem que todo dia você recebe bônus dessas empresas aí de bet para você jogar no site deles. Então é quase que impossível, se você não tiver uma boa cabeça, suportar isso. E aqui está mostrando justamente o quê? Que é dessas pessoas mais pobres que eles estão tirando mais. 3 bilhões em apenas um mês. Um único mês. É um absurdo um negócio desse. São 3 bilhões que poderiam ser comprados de bens, serviços, poderia estimular a economia. Esses 3 bilhões poderiam ter virado, se a gente fosse pensar assim, de uma conta bem rápida, poderia ter virado 6, 9, 12 novos bilhões em comércio, serviços, poderia aumentar emprego. Mas não, foram para a bets. Olha que absurdo isso. A bet está acabando e está endividando o brasileiro e está atuando no brasileiro mais carente, porque ela sabe justamente qual que tem que ser o alvo deles. Então, além de tudo isso aí, por enquanto, não sei se é crime, mas que é de uma imoralidade absurda, é. E a gente fez até um painel aqui para vocês, para a gente pegar os pontos principais aí levantados em relação a bets no mês de agosto, porque realmente os dados são alarmantes e a gente precisa falar sobre isso. Principalmente porque a gente está falando aqui do Bolsa Família, a gente está falando de beneficiários de programas sociais e o dinheiro colocado na mão dessas pessoas multiplica. Então, normalmente, quando você tem um programa desse para redistribuir renda, você está colocando dinheiro na mão das pessoas que elas vão gastar esse dinheiro e esse dinheiro vai reverter realmente num comércio, vai reverter ali num comércio local, num serviço que ela vai consumir e isso gera um multiplicador. Acontece que quando você coloca esse dinheiro na mão de donos de bets, e aí que mora o problema, porque normalmente não são nem empresas brasileiras. Para quem não sabe, a maioria das bets elas são registradas lá em Curaçao, que além de ser um paraíso fiscal, é um paraíso dos cassinos. Além de ser muito bonito, é um paraíso natural também, mas é um paraíso fiscal e de cassino. E lá, a regulamentação é muito frágil. Se você tentar buscar algumas informações sobre as empresas registradas lá em Curaçao, você não encontra. E aí elas seguem as leis de Curaçao, porque ainda não tem a regulamentação de fato aqui, está tendo todo aquele pedido de licenciamento no Ministério da Fazenda. Se você entrar lá no sistema, você até consegue ver quem já pediu, quem não pediu, mas são empresas de fora e normalmente os donos dessas empresas também são de fora do Brasil. Então é dinheiro que vai para fora. E aí sabe Deus para quem? Tem alguns que a gente sabe, por exemplo, tem empresas ali com capital aberto em Reino Unido, enfim, mas vai sabe Deus para onde, né? E não tem nada de benefício aqui para o Brasil, para o nosso país. É um dinheiro que realmente vai pelo ralo. É um dinheiro que não deixa nada de bom, a não ser deixa aqui no país os malefícios, deixa aqui no país o rastro de destruição e não gera nada de bom. Então vou colocar aqui para vocês na tela esse raio-x para a gente ter uma noção do tamanho do problema. Porque dos 20 milhões dos beneficiários do programa de transferência de renda, 5 milhões fizeram apostas no mês passado. Então a gente está falando aí de 25% dos beneficiários do Bolsa Família participando ou tendo ali uma aposta no mês passado. É 1,4, gente. Então, realmente uma coisa que está ali justamente mirando essas pessoas, com essa promessa de ganho
fácil, com essa promessa de enriquecimento rápido. E aí esse discurso é muito sedutor. Na mediana, claro que aqui a gente tem para mais e para menos, o valor gasto por pessoa foi de R$100 e do total de apostadores, 70 são chefes de família, ou seja, quem de fato recebe o dinheiro transferido pelo governo. E do montante destinado às empresas de apostas, aqui no caso, corresponde a 20% do valor total repassado pelo programa no mês. Então a gente está falando que 20% do total de dinheiro repassado pelo Bolsa Família foi para a mão das casas de apostas. Então, de R$5 que um beneficiário do Bolsa Família recebeu, R$1 desses 5 foi para a casa de apostas. E R$1 desses 5 que ficariam aqui no Brasil poderiam gerar todo esse multiplicador que a gente está falando. Ah, parece pouco, R$1 em 5. Só que é 20%, né, do benefício do Bolsa Família mesmo. E aí a gente tem aqui o valor que a gente tem ali estimado do Bolsa Família e que é aí que dá os 3 bi. Então 3 bi não é pouco não, parece 1 em 5, 20%. Gente, são 3 bilhões que saíram do país e não deixaram nada de bom aqui. Não geraram emprego, não geraram multiplicador, não geraram nada. Foram realmente para fora e aqui só deixaram realmente os rastros de tristeza e destruição. E aí o Banco Central também estimou que o valor mensal via Pix, e aqui eles estão fazendo só o levantamento do Pix. Não tem TED, não tem outras transferências. Só via Pix, o valor mensal de transferências para a Bet variou entre 18 e 21 bilhões. A gente está falando que em um mês pode ter saído sangrado do Brasil 18 a 21 bilhões só via Pix, de um dinheiro que não vai reverter em nada. Numa promessa de ganho fácil. E somente em agosto também somou 20,8 bilhões, mais de 10 vezes o 1,9 bilhões arrecadados pela loteria da Caixa Federal, da Caixa Econômica Federal, desculpa. Então eu vi até umas pessoas falando, é muita hipocrisia vocês falarem da Bet e não falarem da loteria da Caixa Econômica. A Caixa Econômica primeiro é regulamentada aqui no Brasil, a Caixa Econômica segue as leis do Brasil, essas outras empresas elas não seguem por enquanto a lei aqui. Se você tentar buscar algum respaldo em relação a alguma coisa que que acontecer com você em relação às bets, você vai receber no máximo sinto muito, dane-se você, tá? Então, nem talvez o sinto muito, só o dane-se você. Então, aqui foi mais de 10 vezes o valor arrecadado pela loteria em um mês. Então, vocês têm ideia do buraco que é isso aí? É esse ponto que eu queria chegar. Porque realmente, é o que eu falei, não vai trazer nada de bom para cá. E vai todo esse dinheiro sangrar, e esse dinheiro poderia estar trabalhando aqui para a nossa economia. Mas não está. Não está indo para serviço, não está indo para comércio, não está indo para qualquer outra atividade brasileira, e está indo realmente para a mão das casas de apostas, e por isso que as casas de apostas acham que o Brasil é um mercado tão lucrativo e estão aumentando as suas operações aqui. Só para complementar você, antes da gente fazer nossos merchans aqui, a Caixa Econômica, a loteria da Caixa, pelo menos, ela tem emprego, gera emprego, né? Tem uma loteca por esquina nesse país, né? Outros 500, né, gente? Não vamos comparar uma coisa com a outra. Mas vamos chamar vocês aí para 2 recados que a gente tem muito importante hoje, porque no domingo a gente vai ter o lançamento do novo livro aí do Gessé Souza aí, O Pobre de Direita. Então, faltam 4 dias para isso, e a gente vai tentar explicar justamente aquele parente, aquele amigo aí que vive defendendo o bilionário, que reclama de direito trabalhista. É o famoso caso aí da barata que volta no chinelo, né? Então, por que ele faz isso? Por que ele tem esse comportamento? Você quer entender tudo isso? Ó, no dia... no domingo aí, qual que é o dia mesmo? No domingo, dia 29 de setembro, aí, eu tô meio perdido aí, gente, perdão, mas dia 29 de setembro vai ter então essa live às 8 horas da noite, e para não ficar perdido que nem eu aqui com data, já se inscreve aqui, seriemercado.com.br, daí você não esquece, e você já assina o sininho lá, e vai valer muito a pena, vai valer muito a pena aí para vocês. E vamos também, Débora, chamar, porque parece que tem novidade lá no Sou ICL, quem não lembra, o Sou ICL é o nosso canal aí, a nossa lojinha do ICL, que você acha bonés, acha chaveiro, acha camisetas, e tem camiseta nova na área, né, Débora? Exatamente, ó, eu peguei até uma aqui, que estava aí na tela, mas olha só, sua saúde mental vale mais que discutir na rede social. Eu devia usar essa porque eu sou do tipo que lê comentários, né? Então a minha saúde mental vale mais que isso, mas não consigo ainda me desprender. Talvez se eu colocar a camiseta, a arte aí da Paula Vilar,
eu consiga melhorar os meus hábitos aí destrutivos de ler comentários e discutir com comentários ali nas redes. Acho que a minha fala por si só, né? A minha acho que não precisa de muita explicação, não, né? De tudo que a gente já falou hoje, né? Então vamos entregar para os nossos vizinhos aí, a Robertinha Garcia continua no rolê, né? Então vamos lá? Continua dando rolê, então vocês vão dar agora um rolê com a Robertinha Garcia e com o Guga Noblat, e a gente volta amanhã com os assuntos que ficaram pendentes de hoje e outros assuntos de amanhã, que amanhã a agenda tá cheia. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Olá. Nós sabemos que o povo não é bobo. Mas muitas vezes o povo, sobretudo os mais pobres, são manipulados por políticos que visam conquistar apoios para teses que prejudicam exatamente essas pessoas. Como se dá essa manipulação? Manipulação que só serve para defender e proteger os interesses de uma elite rica, que não tem nenhum compromisso de verdade com a vida desses que sofrem mais e que trabalham muito. Não tem compromisso com o bem-estar da população. Nós vamos exibir aqui no ICL uma aula. O nome é O Pobre de Direita. É o nome do mais novo livro do professor Gessé Souza. Ele vai mostrar como que pessoas simples, pobres, defendem políticos que só as prejudicam. Quer saber como? Liga aí, dia 29 de setembro, um domingo, às 8 da noite, Gessé Souza vai dar uma aula magna para você, de graça, aqui no ICL. Venha saber quem é o tal Pobre de Direita.